Irmãos, no Evangelho de hoje, Mateus 7, versículos 7 a 12, Jesus está concluindo o Sermão da Montanha. E então ele ensina os seus discípulos, ou seja, ele nos ensina uma oração de petição. Ou seja, ele nos ensina uma oração que nós nos colocamos como filhos perante ao Pai, para que nós possamos pedir para este Pai nos dar as coisas. Nós precisamos pedir. Jesus insiste para que nós peçamos as coisas para o Pai. Ele diz: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Jesus está insistindo que nós precisamos persistir na nossa oração, nos nossos pedidos, para que nós possamos pedir as coisas para o Pai, nos colocarmos humildemente como filhos perante aquele Pai que é bondoso, que é o sumo bem, que sabe o que é melhor para a gente. A gente tem que confiar que o Pai sabe o que é melhor, assim como o pai e uma criança. Nem tudo que uma criança pede a um pai, dizendo aqui na terra, né? Nem tudo o pai pode dar, porque sabe que aquilo pode ser uma ocasião da criança cair, da criança se machucar, da criança se perder. Assim nós também temos de nos colocar perante o Pai que está no céu e pedir para Ele nas nossas orações o fundamental. O que acontece é que a gente acaba se perdendo nos nossos pedidos. A gente acaba pedindo para que nós, por exemplo, passemos por uma situação difícil, para que se encerre o nosso sofrimento, para que nós alcancemos um nível financeiro, uma estabilidade financeira. A gente pede cura, não que não seja importante uma cura de uma enfermidade, mas a gente não pede o fundamental. E o que é o fundamental? O fundamental é aquilo que nós precisamos para a nossa conversão, para nós transformarmos o nosso coração, para que nós nos unirmos ainda mais a Jesus, para podermos amá-lo ainda mais e servi-lo. A gente não pede, por exemplo, a fé. Pai, eu creio, mas aumenta a minha fé. A gente não pede, por exemplo, as virtudes, como, por exemplo, pedir a virtude da pureza para combater as quedas quando nós caímos e pecamos contra a castidade. A gente não pede, por exemplo, a virtude da humildade. Pai, faz de mim uma pessoa humilde, para que eu não cobice as coisas alheias, para que eu não fique desejando bens materiais, para que eu me afaste da luxúria. Nós precisamos pedir o que é fundamental para a gente, para que nós possamos crescer na vida espiritual, crescer no amor a Deus e nos unirmos a Ele e nos transformarmos, nos convertermos. E Jesus insiste que nós precisamos pedir, mas não pedir as coisas erradas. Nós precisamos persistir na nossa oração e pedir o que é fundamental para a nossa conversão, para que nós possamos nos assemelhar a Ele, para que de certa forma nós possamos repetir João: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Essa deve ser a nossa vocação, os nossos pedidos. Os nossos pedidos precisam nos levar à conversão, para que Jesus, para que Deus, que é nosso Pai, um Pai bondoso, o Pai que quer dar muito mais que nós queremos receber, o Pai quer dar aquilo que é fundamental para a nossa conversão e para a nossa salvação, porque Ele quer que nós façamos parte do seu povo no reino de Deus. Jesus veio para nos salvar, Ele quer que todos nos convertamos, todos sejamos salvos, e nós precisamos fazer nossa parte. Nós precisamos pedir uma oração de petição, pedir para que Deus nos conceda as graças de crescer nas virtudes, crescer na fé, para que nós possamos alcançar a graça e Deus possa atender os nossos pedidos. Amém.